Bom, dito isto, meus amados irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre uma página da Bíblia Sagrada, que é um dos textos mais conhecidos, talvez. Um dos textos que talvez não sejam tão bem compreendidos, embora esse texto seja amado por muitas pessoas, inclusive por aquelas que não são evangélicas e até mesmo por pessoas que são de outras religiões, mas gostam dessa passagem, e nós queremos, nesta manhã, refletir um pouco a respeito da mesma. Eu convido os irmãos à leitura do texto do Salmo 91, dizendo aos queridos que eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem chegará a tua. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou o amor, eu o livrarei, como eu salvo, porque conhece o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Todos juntos agora. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que temos, ó Deus, de poder explaná-la nesta manhã. Rogamos a ti que o Senhor nos traga a instrução, que o Senhor possa nos dar direção, Pai, e acima de tudo, iluminação dos altos céus, para que a tua palavra, Pai, ela possa ser compreendida da maneira devida. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Quando nós olhamos para o Salmo 91, talvez nós lembremos de alguma casa, de algum ambiente em que nós adentramos, no qual havia uma Bíblia aberta. E qual o texto? O Salmo 91. Eu entendo perfeitamente que a palavra de Deus ela é amada, que esse texto é um texto reconfortante para nós que enfrentamos as nossas lutas e agruras existenciais, mas eu posso dizer a vocês com toda segurança e certeza que esse hábito tão comum no Brasil, se ele é movido por uma superstição, se algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 como se ele fosse um talismã, um amuleto da sorte, essa postura está completamente equivocada e indevida. Mas pode ser que algumas pessoas abram e deixem a Bíblia no móvel aberta, justamente no Salmo 91, não por uma superstição, mas porque tem um apreço todo especial por este texto. Talvez se eu tivesse uma Bíblia aberta na minha casa, talvez eu colocasse o Salmo 126, que é o salmo da minha predileção, mas de forma nenhuma eu o faria por uma questão de superstição ou coisa que o valha. E eu diria para você ainda, meus irmãos,
que quando nós entendemos isso, nós precisamos ainda afirmar que não é pelo fato da Bíblia estar aberta no Salmo 91 que nós estaremos imunes às vicissitudes da vida. Não é por isso. Na minha lista de oração estão pessoas que se encontram com doenças graves. Existem pessoas que estão buscando, por exemplo, uma obtenção de uma nova profissão, de um emprego. Também existem pessoas que estão se recuperando de alguma enfermidade. E eu posso dizer a vocês que eu já testemunhei diversos casos de pessoas que, contrariando a expectativa da ciência e da medicina, pessoas que sobreviveram e estão aqui, inclusive nesta manhã, entre nós, porque Deus é quem tem a última palavra. Amém? E quando eu entendo isso, meus irmãos, que na minha lista de oração estão pessoas dos mais variados tipos, com os mais variados problemas, eu entendo que a vida, ela é breve, e isso nós não podemos negar. A vida, ela é fugaz, ela é breve. E o que nós devemos fazer nesse período, no curso da vida, é procurar vivê-la da maneira mais intensa, melhor que seja possível e com um objetivo, o objetivo de glorificar a Deus. Mas existe uma pessoa muito cara para mim, minha companheira, minha esposa, e ela sempre diz: eu reconheço que a vida é breve, mas também reconheço que dá para fazer muita coisa. E ela é assim, é o jeito dela, mais empreendedor, que quer executar, é dela. E eu tenho que concordar que realmente, se nós formos pessoas empreendedoras, dedicadas, nós conseguiremos realizar muitas coisas durante o curso da vida, contando com a graça de Deus e com o favor de Deus. Mas eu diria para você também que existe uma ideia dentro do judaísmo que me é muito cara, interessante. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, ele não tem uma compreensão, como nós temos, muito clara sobre a vida futura. Existem 3 posições entre os judeus sobre essa questão: como será a vida no além, se existe, se não existe, como vai se dar. Existem alguns que acreditam que, assim como ninguém lembra do que veio antes de nós nascermos, também assim será na eternidade. É um grupo. Existe um outro grupo entre os judeus que acredita também em alguma ou algum tipo de ressurreição, assim como os cristãos também acreditam. E existe um terceiro grupo que acredita na reencarnação, coisa que nós não acreditamos, vocês sabem disso. Então são essas 3 posições. Mas essas 3 ideias não são tão fundamentais para o judeu, porque para ele, para o judeu, o que é mais importante na sua cosmovisão é justamente viver a vida da melhor maneira possível, deixar um legado, construir uma bela história, ter uma vida significativa. Esse é o grande ideal dentro do judaísmo. A ênfase do salmo em que nós estamos hoje abordando é realmente uma ênfase sobre os perigos da vida, porque nós enfrentamos, pelo simples fato de nascermos, perigos. A vida é extremamente desafiadora. O autor desse texto, nós não sabemos exatamente quem é. Alguns pensam, a tradição pensa, que o autor do Salmo 91 tenha sido Moisés, mas não podemos falar isso categoricamente. Mas durante o curso da vida, inclusive dos heróis da fé do Novo Testamento, nós vimos homens que foram açoitados, nós vimos homens que foram apedrejados, foram aprisionados, que foram mortos ao fio da espada, ou seja, que vivenciaram as experiências mais dolorosas que nós poderíamos imaginar, mas que não desistiram da sua fé, mas que acreditaram e foram até o final no seu chamamento. Por certo, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nos livra, Deus também é aquele que nos ajuda diante dos problemas mais graves que possam aparecer na nossa vida.
Mas esse texto vai mostrar para nós, acima de qualquer coisa, que existe um lugar seguro onde nós podemos estar. E esse lugar, ele se chama a sombra do Onipotente. Nós podemos contar com a proteção do nosso Deus, porque Ele é aquele que, na verdade, vai nos proteger. O texto mostra também, isso é interessante dizer, que Deus é ao mesmo tempo o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, aquele que está nos mais altos céus, mas o texto mostra para nós também que o nosso Deus é o El Shaddai, e você deve saber tão bem quanto eu, que El Shaddai significa o Todo-Poderoso. Amém? Eu vi um aleluia. Quem foi que falou aleluia? Vamos falar mais alto aleluia. Aleluia! E uma coisa interessante, isso mostra para nós que Ele é Deus de longe, porque é o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o Todo-Poderoso, é aquele que perpassa a história, é aquele que entra conosco em meio às dificuldades, aos problemas, às tormentas da vida, às fornalhas ardentes. Tudo isso o nosso Deus faz, porque Ele não é alguém alheio às nossas dores, aos nossos problemas. E aí, meu amado irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, uma coisa esse salmo também nos ensina, que nós precisamos ter uma confiança, nutrir em Deus a nossa confiança de maneira irrestrita, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer tudo aquilo que de fato é inteligente, que é necessário para a nossa proteção e para a nossa sobrevivência. E aí eu lembro de um amigo meu que fez uma viagem para o Pantanal, Mato Grossense, um lugar belíssimo, paradisíaco, que era o grande sonho da sua vida. E quando tudo estava preparado para a viagem, ele já tinha os recursos, já havia comprado as passagens, já sabia onde ele ficaria, ele falou: tem uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso tomar as vacinas necessárias para que eu possa viajar em segurança. E ele fez isso. E ao fazê-lo, obviamente, irmãos, ele foi tranquilo aquela viagem, ele pôde apreciar a beleza paradisíaca daquele ambiente e voltar seguro e são para casa. Então, o Salmo 91, ele não é um salmo que nos estimule a viver de forma irresponsável, de forma alguma. O Salmo 91 nos leva a nutrir uma confiança em Deus, mas ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que é inteligente para a nossa proteção, para a nossa segurança. Quem é que em pleno século XXI, ao sair de casa, antes de sair não confere pelo menos 2 vezes se trancou a porta direito? Todos nós fazemos isso porque, de fato, o momento exige que nós o façamos. Não vamos deixar nossa casa entreaberta, com a porta entreaberta, acreditando que Deus vai guardar, porque nós temos uma responsabilidade para fazer aquilo que, de fato, compete a nós. E quando nós olhamos para o texto vai nos dizer assim, no verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A primeira coisa que eu reitero aqui, meus irmãos, é que existe um lugar de íntima proteção para todo cristão. E esse lugar de íntima proteção, queridos, esse lugar se chama o abrigo, não qualquer abrigo, mas o abrigo do Altíssimo, daquele que criou todas as coisas, aquele que tem planos para nós, aquele que governa a história, aquele que cuida da minha vida e da sua vida também. Nessas horas, meus irmãos, nós precisamos, por mais atemorizados que estejamos, diante das dificuldades, do futuro incerto, das dificuldades que o mundo está enfrentando, um tempo de mudança, ainda que pensemos como vai ser a economia daqui por diante, todas essas mudanças que podem nos preocupar, o que será dos nossos filhos e netos,
Nessas horas, nós precisamos encontrar, de fato, esse lugar de íntima proteção, o abrigo do Altíssimo. E eu fico pensando nesses dias, irmãos, aqueles que não são crentes, aqueles que não creem, como viver uma época como a nossa sem acreditar no Altíssimo? Como viver um tempo como o nosso sem se abrigar neste lugar de segurança e de proteção? Eu vejo mais ainda. Eu vejo que, se Deus é o Altíssimo para mim e para você, nenhuma ameaça pode nos atingir sem a sua permissão, porque nada pode dominá-lo. E se nada o domina, obviamente é Ele que tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. E sendo Ele Deus, os seus filhos estão guardados e protegidos. É essa crença, ao mesmo tempo lúcida, mas ao mesmo tempo bíblica, que nós precisamos desenvolver entre nós. E quando eu olho para isso tudo, eu fico vendo no texto, e o texto vai dizer para nós também a respeito da sombra do Onipotente, versículo 91, Salmo 91, versículo 1, parte B. E descansa a sombra do Onipotente. Numa região como a região de Israel, onde nós sabemos que o calor era intenso, que tudo aquilo que acontecia ali, temperaturas tão diversas durante o dia, um calor imenso, à noite um frio descomunal, que coisa tremenda. Mas nós vemos o que nesse versículo? Nós vemos que o Senhor é a sombra. E aqui a metáfora é a metáfora da proteção. Deus é aquele que nos protege no momento em que o calor é mais intenso no dia. E essa imagem era bem compreendida por aqueles que eram da nação de Israel, porque eles lidavam diariamente com o sol escaldante. Então, essa metáfora apontava para eles que Deus era uma proteção, mesmo quando o sol é mais intenso. Eu diria para você nesta manhã, ainda que o seu momento seja um momento difícil, você sinta como se estivesse em meio a um deserto com um sol intenso, saiba que Deus é essa sombra protetora, é essa cobertura que está sobre nós a nos guardar, a nos proteger. Talvez se eu perguntasse a você e você tivesse a oportunidade de dizer, você me contaria experiências nas quais Deus se mostrou extremamente protetor na sua vida e na sua história. E eu também diria o mesmo, porque em inúmeras oportunidades eu pude ver o cuidado de Deus em relação à minha vida. Então, diante dessa história que eu tenho com Deus e que você também tem, e à luz do texto bíblico, eu não devo ficar apavorado quanto ao futuro. Eu não devo ficar atemorizado, eu não devo ficar ansioso em relação à vida futura, ao que vai acontecer daqui por diante, porque há promessas, não só nesse texto, mas em inúmeros textos, de que Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, que o essencial Ele promete preservar para nós. Mateus 6:33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. E outra coisa que nós podemos perceber também, essas palavras garantem que nós não seremos presos, como diz aqui no versículo 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Duas coisas neste verso 3 nós precisaríamos destacar para que você compreendesse bem essa passagem. A primeira delas é que Deus é aquele quem nos livra do laço do passarinheiro, daquelas armadilhas que por vezes nos envolvem, estão no nosso caminho e a gente nem se apercebe, nem se dá conta. Sabe, aquelas coisas imprevistas que acontecem no meio da jornada da vida, o texto fala para nós que Ele nos livrará do laço do passarinheiro.
eu posso acreditar que por mais que tramem, que por mais que façam coisas assim, nós conseguiremos escapar, porque Deus é conosco. E o segundo ponto que está também nesse mesmo versículo, veja comigo, o texto fala também da peste perniciosa. E o que seria então, meus irmãos, a peste perniciosa? Ora, irmãos, eu fui pesquisar, eu fui estudar, e eu verifiquei que tanto num comentário bíblico que eu aprecio muito, chamado Comentário Bíblico Africano, como também no comentário de John MacArthur, um grande teólogo, em ambos os comentários a ideia é a mesma. A ideia é a ideia de uma epidemia. E parece que esse texto tem tudo a ver com a gente, porque creio eu que nós estejamos saindo de uma pandemia. Mas vimos o quão difícil foi, o quão traumático foi, mas o texto fala para nós que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o texto mostra para nós que o nosso Deus é um Deus que está conosco até mesmo em meio a esses momentos de pandemia que acontecem sempre na história da humanidade. Mas Deus se faz presente a nos guardar e os seus planos, eles sempre são executados. No versículo de número 4, nós vemos que cobrir-te-ás com as tuas penas, com as suas penas, e nas suas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Mais uma vez, a imagem de proteção. E eu fico pensando, por que Deus pensa tanto, escreve tanto no Antigo Testamento e usa homens para escrever a respeito de proteção, de cuidado? Sabe por quê, meus irmãos? Por mais que você seja uma pessoa inteligente, culta, bem formada, por mais que você seja uma pessoa rica, todos nós somos igualmente frágeis. Todos nós temos as nossas debilidades. O fato de termos uma conta bem abastecida não faz de nós pessoas tranquilas e bem resolvidas em tudo. É maravilhoso ter uma conta, né, boa, cheia, mas eu vou dizer para você uma coisa, mas a precariedade humana nos iguala a todos, e todos nós carecemos de proteção. Os nossos recursos, por maiores que eles sejam, eles não são suficientes para que nós tenhamos segurança total na vida. E isso pode parecer ruim, porque gera um desconforto, um desassossego na alma humana, mas em contrapartida, isso é maravilhoso, porque faz com que homens e mulheres depositem a fé, não em si, mas depositem a fé em Deus. E continuem a caminhar numa inteira, numa grande, numa vívida confiança nesse Deus tão maravilhoso que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, isso é para a gente dar glória a Deus, mesmo não sendo pentecostais. Isso é para a gente glorificar a Deus, ter a certeza de que Deus é aquele que nos protege, que nos guarda, Ele sabe o que está fazendo com a nossa história. E veja só como a mãe avestruz, no primeiro sinal de chuva, ela vai em direção ao ninho, na esperança de chegar tão rápido ao ninho, para que a chuva não atinja os ovos, os seus ovos, e ela protege o ninho, ela guarda aquele ninho, porque ali está a vida, ali está quem é precioso. E eu digo para você nesta hora, da mesma forma, o Senhor no momento certo, na hora exata, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, assim como a mãe avestruz o faz em relação aos seus ovos e ao seu ninho. Pode parecer uma imagem de muita fragilidade, mas que imagem linda, porque de fato nós somos como aqueles ovos que estão ali completamente indefesos, aparentemente desprotegidos, frágeis a qualquer ameaça, ou da chuva ou de algum predador. Mas sabe o que acontece? Assim como a mãe avestruz vai ao encontro
do ninho para proteger os seus ovos. Assim também o nosso Deus nos protege, porque Ele sabe da nossa fragilidade e da nossa necessidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E na sequência, quando nós olhamos para o texto, a imagem agora é uma imagem bem diferente, uma imagem de guerra. Ele migra dessa ideia, dessa metáfora, e agora a ideia é uma ideia de guerra. Nós temos militares aqui hoje. E aí o texto diz: e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Pavês é aquele escudo enorme que protegia o soldado romano do alto a baixo. E eu lembro, talvez você já tenha visto em algumas circunstâncias, eu lembro que eu estava no centro do Rio de Janeiro, não tinha para onde correr em meio a um conflito, uma manifestação de partido político, não importa qual seja, uma coisa de doido, e eu me vi em meio a bombas, e eu tentei me abrigar em algum lugar, não consegui, de repente, eu consigo chegar onde era o meu destino, que era a livraria CPAD. E eles me conheciam, me conhecem bem, quando me viram: pastor, entra! E eu entrei, e fui protegido dentro da livraria. E lá de cima eu via os militares prosseguindo, conjuntamente, no mesmo passo. E eles com um escudo enorme, onde nada poderia passar. E a imagem aqui é justamente essa. Ele é o nosso Deus que nos protege em meio às batalhas da vida. Nós podemos confiar que Ele está a nos proteger e nenhum mal pode chegar até nós. Nada vai passar, porque o seu escudo nos garante. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é ter essa ideia. No verso 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E por que isso, meus irmãos? Porque, mais uma vez, nós temos a ideia de que Ele é um Deus protetor, que nos guarda. Ele é um Deus que nos abençoa, que nos socorre e que nos assiste. Nem as armas do inimigo incandescente podem nos atingir, porque Ele é o nosso Deus. E mais uma vez eu trago aqui uma história para vocês da CPAD. Não estou fazendo comercial, mas eu lembro de um dia, e tem tudo a ver com essa questão das setas. Eu estava um belo dia na livraria aqui em Niterói, e eu estava vendo os livros, como sempre, quando de repente veio um irmão do nada e fala para mim algo que eu já falei para vocês aqui em alguma ocasião. Ele disse assim para mim: pastor Carlos Henrique, eu vou dizer ao senhor uma coisa: só se lança pedra em árvores que dão fruto. Porque quem vai ser o doido que vai jogar pedra numa árvore que não produz coisa alguma? Só um louco. Mas quando você vê que uma árvore é frutífera, ainda mais quando você é criança, quando não consegue subir e alcançar uma altura, se joga alguma pedra, alguma coisa, para tentar se apropriar de algum fruto. Quem nunca viveu uma experiência semelhante dessa quando era pequeno? E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que não permite que coisas assim aconteçam, porque Ele é a nossa proteção, Ele é aquele que nos ama. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Tem muito mais coisa para se dizer. Eu ainda tenho alguns versos para desenvolver, mas eu vou dar continuidade logo mais à noite. Fazer uma pequena síntese do que nós falamos até aqui, rapidamente, e nós partiremos para o restante desse salmo, talvez como uma forma de motivá-lo a vir aqui a Betel, porque nós já voltamos com os cultos vespertinos. Talvez seja essa, talvez, a nossa intenção, mas a intenção é de prosseguir com mais calma e que esse conteúdo possa ser memorizado por você, que você possa gravar aquilo que foi dito até aqui e o que mais ainda precisa ser comentado na parte da noite.
Quero orar por você nesta hora. Você que veio aqui nesta manhã e que ouviu esse salmo. Amém, irmã? Pode sim, minha irmã, pode. Sim. Foram assassinados. Sim. Sim. Verdade. Vamos orar sim, irmã. Vamos orar. Vamos orar sim. E talvez você também tenha algum outro pedido. Talvez você esteja hoje ou agradecendo, mas como eu costumo dizer, mesmo quando nós agradecemos, sempre há alguém perto de nós que sofre. E nós precisamos orar por essas pessoas.